Boa tarde os amigos da Rádio Viva. É sempre um prazer estar com vocês. Na realidade, pelo meus afazeres particulares, evidentemente que não consegui estar anteriormente aqui. Peço escusas por tal, mas estamos sempre à disposição de vocês, como torcedor desportivo atualmente, né, evidentemente. No passado como vice de promoções, posteriormente como presidente do esportivo e posteriormente, mais uma vez, 2 anos junto ao Dr. Ivo Siviero, na área do futebol, comandando o esportivo. E aí que foi que eu levei o meu primeiro susto quando eu vim para cá, né? Porque assim, eu vi uma pegada, uma cobrança, guys, muito forte. E num jogo em Santa Maria, de futebol, acho que era o Ivo Siviero. Era o Dr. Romeu também era da diretoria, mas eu estava começando. Futebol. Confesso que eu não sei qual a posição. E como lá em Santa Maria existe um vestiário próximo ao campo, um pouco lado esquerdo do visitante, ficava ali. Eu não conhecia ninguém, estava chegando até. Eu ia ficar com um esportivo, eu fiquei com um esportivo, mas depois daquilo que eu vi no vestiário, eu queria voltar, e o Passo Fundo, que Deus o tenha, e o Alceu que estava por aí, tu vai ter que ficar para passar os boletins, fica tranquilo que é assim mesmo. No intervalo do jogo, o esportivo não jogou praticamente nada. E aí o Careca foi pro vestiário. Aí que tu vê o que é liderança, o que é cobrar, o que é impor respeito no time, né? E eu fiquei preocupado porque ele entrou, passou do meu lado, de uma forma bem antipática. Hoje é um dos meus patrocinadores permanentes. Ele bateu aquela porta e entrou, e começou o discurso, e eu ouvi pela janela parte do discurso. É por isso que a história de vocês é uma história de vitórias, porque quem vestisse a camisa não era por vestir, ou não era por estar envolvido no esportivo. Tinha que fazer a diferença, e aí o esportivo era tudo em termos de esportes para aquelas pessoas que respondiam perante a sociedade, a campanha, o esportivo, né? É verdade, nós largávamos os nossos afazeres particulares em prol do esportivo. Havia uma união muito grande e a direção das épocas em que nós tivemos a felicidade de participar, eram todas elas coesas e buscavam todas elas o mesmo fim, que era o esportivo. E galgamos em 76 o título de campeão do interior do estado, 77 a campanha não foi diferente, foi muito boa. Depois de 84 e 85, onde a gente participou, também foram maravilhosas, embora algumas dificuldades maiores, com o passar do tempo, mas sempre formamos equipes bastante aguerridas, equipes que buscavam sempre os primeiros lugares no campeonato. É difícil a gente sopesar essa situação, mas nós entendemos que uma coisa, onde eu fui voto vencido, à época, que a minha ideia era a manutenção do estádio da Montanha, aqui no centro, né? Mas por razões outras acabou se fazendo um belo estádio lá fora, onde distanciou não só a torcida, mas também os dirigentes, lamentavelmente. Porque se aqui estivesse, haveria um clamor maior da torcida, uma chegada maior da torcida nos jogos do esportivo. E algumas coisas de rixa política, lamentavelmente, também aconteceram nesse período, e então foi um dos fatores em que distanciou muita gente do esportivo. Quer dizer, na nossa época, nós vimos o esportivo em primeiro lugar, depois era o restante. E as coisas vão mudando de uma forma positiva ou não, acabam mudando. Lamentavelmente, poucas pessoas estão colaborando com o esportivo, eu inclusive, por me distanciar por motivo de trabalho fora da cidade, né, fora do estado inclusive, não pude mais participar, e eu sou do tipo da pessoa que, se é para participar, participo com afinco, então me retiro. Formas ainda de voltarmos a fazer um esportivo grande. E no último ano em que eu participei, deve ter inclusive gravação de vocês, que disse que, à época, se não se partisse para as categorias de base do clube esportivo, onde se valorizasse mais as categorias de base do que os próprios profissionais, a alternativa melhor seria fechar o esportivo naquela época. Lamentavelmente. Eu lamento ter estado certo, eu gostaria de ter estado errado, né? Mas a situação acabou. Eu concordo com duas posições tuas. Eu sempre fui favorável e eu sempre achei, desde que aqui cheguei, que o esportivo não deveria sair da montanha, deveria ser feito uma arena ali e ter resolvido o problema. Mas aí agora não tem mais como resolver, está definido, e não adianta ficar batendo agora. É passado, terminou. E outra, e é justamente essa que a gente bate bastante aqui, porque nós não temos mais o Toninho Fronza,
um Toninho Ferreto, um Quidão, um Pessali, pô, um Edson Girardi, o Alessio, tantos jogadores que... O próprio Renato, Renato, Arilson, Caio, tantos Caio. jogadores que passaram por aqui, nós não temos mais justamente porque não existe esse investimento nas categorias de base, né, Paulo? Sem dúvida Então nenhuma. aí cria esse problema. Aliás, Embora esse é um Esportivo problema. trazia jogador de fora, mas era o complemento. Eu, numa ótica maior, eu vejo a mesma situação para todos os clubes brasileiros, essa situação. Tanto o Grêmio, que Internacional, que São Paulo, que todos os clubes brasileiros. E o que mais afetou ainda foi a famosa Lei Pelé, onde desgraçou com as economias dos clubes. A Lei Pelé. A Lei Pelé, com toda certeza, porque hoje os clubes estão reféns dos empresários de futebol. Né? Então não adianta tu formares jogador lá dentro, entra na dupla Grenal e em outros times, entra o jogador lá com 10, 11 anos, já tem o procurador dele, que é o empresário dele. Aí o que faz? Já começa a tirar fatias dos valores de cada jogador, do passe de cada jogador. Então, isso realmente mutilou os clubes. Sendo que o clube tem que fazer todo investimento, todo Exato. entorno. Ele entra somente com a procuração. Exatamente. Não existe esse empresário. Por quê? Porque também foram abandonadas as categorias de base. Porque se tu tens uma estrutura boa, uma infraestrutura onde tu pode ter um bom alojamento para a meninada, ter escola dentro do quadro, tem uma série de recreações que são necessárias, né? Tu consegue trazer gente de fora. Aí eu te pergunto, entre ele vir para aqui e ir para Caxias do Sul, o interior lá em Pelotas mesmo, né? Ele vai optar onde tem melhores recursos e melhores acomodações. Esse é o fator. Então tu tem que montar uma infraestrutura onde tu possa dar também o retorno àquele filho que sai lá do interior de Santa Catarina, que sai do interior do Rio Grande do Sul, que sai de qualquer lugar do Brasil, ou até de fora do Brasil, onde ele tem que ter o recurso necessário, pelo menos com um convívio decente. Né? Hoje o maior problema esportivo é o campo suplementar. Né? Porque o alojamento esportivo hoje é difícil tu achar no interior alguém que tem um alojamento que tem esportivo. A academia do esportivo foi inaugurada, foi acrescentada. Está se fazendo hoje, né? Está se fazendo hoje. É uma estrutura muito boa. Então, falta, mas também não adianta, né? Não tem campo para treinar. Exatamente. Né? Então a essência é o campo categoria hoje. de base tu não tem. Exatamente. Né? Tu não vai fazer dentro de quatro paredes. Pois é, parece que estão começando a pensar. Outra coisa que eu te pergunto, Paulo, eu sempre achei que o esportivo sempre foi um time de futebol, nunca foi um clube. A bem da verdade, nós temos uma outra situação que não ajuda tanto. O que acontece? A formação de Bento Gonçalves. A formação de Bento Gonçalves ela é feita não por Bento Gonçalves, mas por uma série de outros municípios, de pessoas que vieram de outros municípios, inclusive eu, o Vitor também, tu também, acho que tu vieste, nós todos aqui viemos de fora. Então todos nós trouxemos o quê? Uma bagagem, ou torcia para Grêmio, ou torcia para Internacional, torcia para Pelotas, para o Brasil, coisa que eu valha. E o esportivo ficava em segundo plano, exceto aqueles que participavam do esportivo com mais assiduidade. Né? Então, o que ocorre? Nós temos que trazer mais gente em torno do esportivo através das categorias de base. Porque se tu botar um menininho de 10, 12 anos começando lá vem o pai, a mãe, o tio, a tia, o primo, vamos lá ver. Madrinha. Exato, aglomera e aquilo se torna um torcedor. Como presidente noveleto da Federação Gaúcha de Futebol, o senhor deu uma ideia, um esboço de como deveria ser o Campeonato Gaúcho com a participação dos clubes para que se torne o quê? Se colocou lá para que seja viabilidade em todos os sentidos. Que haja um calendário, para quem investiu que tenha visibilidade e não as coisas atropeladas. Como é que foi essa conversa? Ele entendeu? Nós tivemos um papo assim, amistoso, exatamente. Onde a minha sugestão é o seguinte, é para regionalizar o futebol. De que forma? Por exemplo, pega a região da Serra, a região do Planalto, o Vale aqui embaixo, a Zona Sul, zoneamento, né? Então destaca lá 6 ou 7 times de cada região e sai 1 ou 2, né? Para um campeonato final só de ida. Então, quem tiver suporte financeiro, né? Não só financeiro, mas até de qualidade de futebol que se classifique. Investiu, né? Exatamente. Vai bater com a dupla Grenal, vai com a classificação das outras regiões, né? Então, eu acho
que assim haveria a possibilidade de nós mantermos o futebol o ano todo. Por quê? Porque aí tu também começa, porque a rivalidade que tem Caxias com Bento, que tem Garibaldi com Bento, com Veranópolis, ou coisa que eu valha, lá a zona de Passo Fundo com Erechim, mobiliza muito mais e começa a levar o torcedor a campo, né? E aí tu poderias fazer a montagem, até serviria também para projetar jogadores, né? Se trabalhar as categorias de base, nesse laboratório todo, para servir dupla Grenal, para servir São Paulo, Paraná, Santa Catarina, eles veriam com mais tempo e com melhores olhos os jogadores que estariam surgindo. Nós realmente, não, da minha parte, não fui procurado, e eu até acho que, com o passar do tempo, a gente também deixa de ter um contato maior, né? E talvez seja por isso que também não tenhamos sido procurados, né? Não sei dos outros colegas, né? A gente sempre conversa informalmente, mas claro que a experiência das passagens anteriores sempre vale, sempre se acumula. Tem um ditado chinês que diz que se tu saíres com um pão debaixo do braço e outro teu vizinho sair com um pão, a única coisa que pode trocar é o pão. Agora, se tu saíres com uma ideia e o outro com outra ideia, no mínimo tu volta com 2 ideias para casa. Então, sempre é interessante, sem dúvida nenhuma. Até porque não dá para ter isso aí, né? Existe muito aquela coisa, é coisa de guri, é jovem, é coisa de velho. Tu tem que ter sempre um meio termo. A pessoa com mais experiência, que a gente chama, que muita gente, a juventude chama de velho, já passou o que eles vão passar. Exatamente. Então, a gente mas se pode, tu souberes o que vem pela frente, pode amenizar, né? Claro, vai dizer, olha, tu vai fazer por aí, isso aí eu já tentei fazer, não deu certo. Exato. Se quiser fazer, faz, mas eu vou te dar a resposta. É a mesma coisa que formação de um time de futebol, né? Tu tem que botar a experiência e juntar a força da juventude, né? Mesclar, porque... Aí tu forma um belo plantel, um belo elenco. E a juventude é bom porque existe o ímpeto, né? Claro. A vontade de querer vencer, eles têm mais isso aí, né? Mas é importante tu juntar as duas. E isso eu acho que o esportivo falta, né? Falta um pouco desse diálogo. Eu sei que às vezes falta um lado ceder, né? Mas tem que partir de alguém, né? Exatamente. Tem que partir de fazer uma reunião, de daqui a pouco começar... Claro, a gente sabe da dificuldade que mesmo tem a fazer fora do Estado, a gente sabe disso, mas também aparece por aqui, né? Está sempre aí. Sempre à disposição. Né? Sempre à disposição de ajudar, então... Não é, a gente não vai se oferecer, mas se procurar, evidentemente. Claro, não é o ajudar, muita gente pensa, não é o ajudar de pegar uma diretoria, não, isso aí não tem mais condições, né? Hoje tempo. Mas estar junto, né? Ligar, hoje tem as redes sociais, tem, o que tu acha que eu devo fazer? Não, acho que vai por aqui, vai por ali. E quem quer não queira, eu digo sempre, o esportivo tem nomes dentro do esportivo que pesa muito a nível de Estado, a nível de município, a nível de empresa, a nível de federação, e isso pesa. E por falar nisso, voltando, dando um passo atrás, a questão da eliminação do esportivo, acho que faltou da municipalidade também um pouquinho de força, né? O próprio centro da indústria e comércio devia ter sido mais atuante, une as forças vivas do município e chega até a federação, mostra serviço. Passo Fundo não ficou quieto, não. Ele botou o deputado deles lá e, no fim, conseguiram entrar por vias outras. Isso que eu digo. Agora, tu imagina, vai o Romeu Paludo, vai todos esses nomes de peso na cidade, lá no SIC, aqui na prefeitura, falar... Vai até a federação. Vai até a federação, muda a situação. O prefeito municipal também teria que ter sido desempenhado um pouquinho mais também. Então, isso é que a gente diz. Eu acho que isso aí não é... O ajudar não é só também estar lá dentro. É fazer parte de um corpo que no momento decisivo, na hora da pressão... Porque, convenhamos, né? O Bento foi ridicularizado por uma pessoa. É verdade. Foi ridicularizado por uma pessoa. Uma pessoa veio aqui, disse uma coisa que é mentira... Porque eu estava junto, eu estava junto. Se o advogado fosse da parte do esportivo, a primeira coisa que eu pedia, por que ele movimentou o carro do local onde houve o suposto, o suposto fato. Então, se eu chamo a imprensa, ele devia ter chamado a imprensa. Ele chamou? Aqui não me chamaram, fui eu e o Jorge Luiz Guamerim. E te digo mais, Paludo, tu vê que o esportivo não me usou,
Que foi eu disse Não, mas aqui. o juiz teria que te O chamar. juiz me chamou. Chamou, e daí? Como é que estava? As bananas estavam dentro do canto da descarga. As bananas foram colocadas em cima do carro por ele para tirar foto das bananas. Tá? Foi isso que realmente aconteceu. E eu estava, ele me chamou e eu disse, tu quer ir na polícia fazer a ocorrência, eu vou contigo. Porque eu vou contigo a respeito dos chutes, porque as portas foram chutadas, foram amassadas. Agora as bananas não foi para chamar ele de macaco. Não, então. Não, as bananas foram colocadas no canto da descarga para ele não sair com o carro. Tanto é que ele me chamou. Brincadeira de mau gosto também, mas que faz parte do entorno. Coisa que não se deveria Não, ter. mas não vamos misturar Não uma se coisa. sabe quem fez ou Claro, deixou de fazer. não, mas Pelo não vamos menos misturar, tem mas não vamos notícia, misturar as coisas, né? Exato. Não vamos misturar uma coisa. Uma coisa é colocar dentro do canto da descarga, outra coisa é problema de racismo. Exatamente. Que foi o que a cidade foi taxada. É. Aliás, toda a cidade. Toda a cidade. Ali, por isso que eu clamava pela intervenção do Centro da Indústria e É, Comércio. mas é lá.